o jornalista Renato Rovai, da revista Fórum, fez uma reflexão necessária sobre a comunicação do governo Lula. Quem vai expor aqui pra gente é o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Você já me passou esse texto, eu achei muito bom, eu quero que vocês mostrem ele aqui pro pessoal também. Eu não quero mostrar o texto primeiro, Sofia, eu queria começar de trás para frente. Eu queria começar com uma reflexão sobre o meteoro mesmo, gente. Eu tenho conversado bastante com a Sofia, com a Ana. É importantíssimo, gente. O meteoro não é um veículo que defende o governo Lula, tá? É um veículo progressista, é um veículo que defende o direito das minorias, a diversidade, o direito à crítica. E eu acho, Sofia, e aí é uma coisa que é interessante, existem vários veículos dentro da esquerda, a Fórum também tem uma linha editorial que às vezes tem coisas que concordam com o Meteoro, tem coisas que são próprias da Fórum, e isso não é nenhum problema, tá, gente? Não tô atacando o Rovai, tô dizendo que existem diferenças nos veículos que a gente tem aí. Tem o DCM, tem o 247, tem a revista Carta Capital, tem uma miríade aí de canais. O Rovai faz uma crítica que é o seguinte, Sofia, por incrível que pareça, aí estamos falando só do Lula, tá? Não estamos falando do governo. O Lula falava com a mídia de esquerda quando ele estava preso. Ele dava entrevistas, quando ele foi solto, ele deu entrevista para o Álvaro e para a Ana aqui no canal. É muito boa a entrevista, inclusive eu recomendo que vocês assistam. E desde que o Lula ganhou a eleição em 2022, a comunicação do presidente, dos ministros, a impressão que dá é que virou uma assessoria via Globo News. E veja, eu não estou atacando a Globo, mas eu estou dizendo que é a Globo. A Globo é o maior grupo de comunicação no Brasil, é um oligopólio, que inclusive não deixa que grupos como o Meteoro cresçam, que canais de YouTube tenham o seu lugar maior. E assim, o presidente deixou de falar com a população. Não à toa, Sofia, estamos entrando no 3º ano do governo, e a popularidade está em baixa, por vários problemas. Mas um deles é não comunicar com a população. Então, estava conversando com você e com a Ana que eu achava interessante gravar um corte, porque assim, o Lula precisa falar com o Meteoro. Eu acho que o Lula precisa falar com a Fórum. Eu acho que o Lula precisa falar com mais gente, não só com a Natuza Neri, com a Daniela Lima. E não estou atacando essas pessoas. Mas assim, não dá para fazer comunicação via Globo, não dá para fazer comunicação via Mônica Bergamo. É uma comunicação ultrapassada, gente. É uma comunicação que pensa só no alcance daqueles veículos de mídia tradicional, segundo uma métrica velha, inclusive. Porque, assim, jornal não tem mais a mesma aderência que tinha em tempos passados. A TV aberta não tem aderência. A Globo News, ainda mais, é uma piada. A TV por assinatura está cada vez com menos audiência. As redes da Globo até têm audiência, mas a Globo News em si, o assinante da TV a cabo, não existe mais. Ele vai assinar Netflix, ele vai assinar Amazon. Ele não tá mais na Globo News. Então, o Rovai acertou, assim. Eu acho que o Lula precisa fazer, se ele quer recuperar uma popularidade, se ele quer conversar com a população, ele tem que conversar com o Meteoro. Inclusive até pra gente fazer as críticas diretamente a ele. Os ministros é outra piada. O Haddad falar só em evento do BTG Pactual não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, fala sempre com os mesmos, e fala com uma galera que quer ver ele fora do cargo. Não é uma galera que quer ajudar ele. O Padilha, vez e nunca, às vezes fala lá na Fórum, mas assim, eu já entrevistei, enquanto governo Lula, o ministro Renan Filho no DCM, mas assim, os ministros não falam mais com a imprensa independente. Não falam, inclusive, falam às vezes com a Veja, o que eu acho assim, o cúmulo do cúmulo, o cara se gabar para uma entrevista nas páginas amarelas. Sofia, a Veja já teve 1 milhão de assinantes. Sabe quantos assinantes tem na Veja hoje? 100 mil. Por quê, cara? Por que o governo Lula fala com a Veja hoje em dia? Não sei se você quer comentar um pouco. O governo Lula ainda está no seu primeiro e segundo mandato. É esse o problema. Mudou muita coisa. A gente pode pensar que foram aí o quê? 12 anos? Mas nesses 12 anos mudou completamente a imprensa.
Não existe mais a mesma. Os anos 2020 não são mais os mesmos anos 2000. E às vezes eu tenho essa impressão que ele não percebeu isso. Agora, tem um outro ponto que eu queria trazer, que daí não é mais tanto sobre a questão da imprensa em si, mas a questão da própria estratégia de comunicação do governo Lula. Que é uma. E que, infelizmente, vai além da comunicação. Que é uma postura, tanto no comunicacional quanto política, de tentar agradar aqueles que não gostam dele, enquanto esquece completamente aqueles que estão do lado dele. Isso você vê tanto na comunicação, vou falar com o BTG Pactual, no caso do Haddad, e não com o pessoal do Meteoro, da Fórum, Brasil 247, que seja, ao mesmo tempo que nas políticas também. Eu vou dar aumento para a Polícia Rodoviária Federal e não para o servidor do IBAMA. Por quê? Porque parte de um pressuposto de que essas pessoas que estão mais do meu lado vão ficar do meu lado independente do que eu faça. E isso não é verdade. E as últimas pesquisas lá na Quest, etc., estão mostrando isso, que é justamente nos grupos que apoiaram o Lula, que ajudaram a levar ele à presidência agora no seu terceiro mandato, é onde ele mais está perdendo popularidade. Em algum momento vai ter que cair a ficha que se ele não quiser perder 2026, não adianta ficar só chorando no pé de quem não votou nele. Ele vai ter que fazer alguma coisa para conquistar o voto daqueles que já votaram nele pro seu terceiro mandato. Não, e o chat tá falando aqui, o Haddad falou com o ICL, falou com o Demore e com a outra, acho que é Débora o nome da outra jornalista lá no ICL Notícias. Mas é pouco, gente. É nada. É nada. E eu vou falar mais até. Vou até fazer uma crítica além do governo, e aí é um problema da esquerda em si. O Boulos é extremamente inacessível. Eu consegui porque eu tenho um contato de anos com a assessoria dele. E aí ele finalmente topou conversar comigo e eu trouxe ele. Nunca tinha vindo aqui no Meteoro. Já tinha. Já tinha vindo? Ah, então é já tudo bem. Vindo. Já tinha vindo. Mas enfim, bem pouco. Mas é um negócio assim. Enquanto o Bolsonaro tá todo dia na Revista Oeste. Uhum. Tá todo dia na Jovem Pan. E assim, desculpa, o Bolsonaro não tá errado nisso. Ah, mas é a Câmara de... Mas não importa. Tem que falar nem que seja 15 minutos, gente. Não é possível, o cara não fala com o próprio público. A esquerda tem uma síndrome horrível quando ela consegue cargos de achar que ela é a direita. Vocês não são a direita. O público de vocês não está na mídia tradicional. E vocês podem puxar público, inclusive, para outras mídias fazendo isso. Que fazem outro tipo de jornalismo, às vezes jornalismo mais investigativo. Um jornalismo mais preocupado com causas sociais, com movimentos sociais. Quando eles não vêm para cá, Sofia, quando eles não vão no Brasil de fato, eles enfraquecem os movimentos sociais, enfraquecem MST, MTST. Então eu não quero entrar aqui na crítica, no lugar comum, de falar só do Sidônio ou do Paulo Pimenta. O ministro da SECOM é muito pouco. A questão toda é o campo progressista que se ilude com migalha. Parem de se iludir com migalha. Não é porque vocês apareceram no Jornal Nacional que vocês são amigo do Bonner. Vocês não são amigo do Bonner. Bonner vive em outro mundo. E aí agora vamos pro texto do Rovai para ver o raciocínio dele, que é o da Fórum, né? Ministros do governo Lula precisam dar mais a cara a tapa e falar com a mídia progressista. Qual que é a desculpa deles? Que se eles falarem conosco, eles vão sofrer golpe, porque a mídia tem esse caráter golpista mesmo. Mas assim, gente, na atual situação, tem que ir pro embate. O buraco do reposicionamento de Lula passa primeiro por convencer a sua base de que o governo é bom. Há um pacto de covardia, aliás, corajoso o Rovai de falar isso logo na primeira linha. Há um pacto de covardia no governo Lula que precisa ser rompido por Sidônio Palmeira, que acaba de assumir a SECOM, ou isso vai lhe custar muito mais do que talvez ele imagine. Os ministros do governo Lula, com raras exceções, só falam no máximo com a Globo News, com a CNN, com a colunista Mônica Bergamo na Folha. Nada contra os jornalistas da Globo News, da CNN, nem a Mônica, eles estão fazendo o trabalho deles. No chat o pessoal tá falando aqui, o Haddad é neoliberal. O problema não é só o Haddad, a Sônia Guajajara não está falando com a mídia de esquerda. A Marina Silva não está falando com a mídia de esquerda. O problema não é o Haddad, é que o Haddad é o alvo mais fácil, porque ele tá indo no BTG. Mas assim, nem os ministros que são do nosso campo estão falando conosco.
Mas o ecossistema midiático não é só isso, e a gente vem dizendo isso há tempos, mas precisa de uma prova, e ela veio com o Bolsonaro. Ele desprezou o mainstream, e até hoje, mesmo fora da presidência, ainda pauta esses veículos a partir das entrevistas que dá em circuitos que lhes são mais próximos e seguidos por sua base. Não é que o governo Lula precisa fazer isso, precisa fazer como o Bolsonaro, mas acho que ele deve fazer mais coletivas, onde veículos independentes como essa Fórum possam participar em igualdade de condições com a mídia neoliberal. Vou fazer aqui um acréscimo ao Rovai. Eu não acho que a Fórum tem que ir em coletiva. Eu acho que o Lula tem que ir na Fórum. Eu acho que o Lula tem que dar exclusivas. Ele tem que ir nos veículos. Não dá para falar só com a Globo, com o Fantástico, que bota a pergunta da Lava Jato, quando ele saiu do hospital. Não dá. Tem que dar exclusiva para mídia independente, sim. Por outro lado, seus ministros têm que fazer uma blitz com os canais independentes que falam com o público lulista, com os progressistas e com os democratas, e com os esquerdistas também. É a base lulista que está em jogo nesse momento. A erosão da popularidade nesse segmento que levou o governo Lula aos 24% de aprovação no Datafolha. Mas os ministros de Lula, no geral, ao que parece, se acham muito importantes para falar diretamente com essa base. Seus assessores, com raras exceções, desprezam o papel da mídia independente progressista quando respondem e indicam uma entrevista para o futuro que dificilmente é agendada. O que o Rovai falou aqui acontece comigo o tempo inteiro. Não são proativos, não mandam sequer releases, fotos e vídeos para serem usados no portal no canal de YouTube. Não antecipam agendas de programas que serão lançados nas pastas. Não disputam esses espaços. Por exemplo, a sede da Fórum é em Santos e Lula estará em Santos hoje. Não fomos comunicados pela SECOM e ao procurá-los para buscar informações, não obtivemos resposta. É o exemplo de como as coisas precisam de um choque de gestão. Isso aqui é um absurdo completo, Sofia. Isso aqui é um absurdo completo. Não dá, gente. Ele foi na cidade que a Fórum tá sediada. Se o Lula vai para São Paulo, tem 4 redações de jornalismo de esquerda que dá para ele conversar lá. Ele não vai conversar com ninguém, vai conversar com a Jovem Pan. Não faz sentido, gente. E é uma coisa que eu acho bastante interessante, que também não é como se fosse só uma questão de tamanho, né? Uhum. Não, vocês são muito pequenininhos e tal. Porque o Lula, volta e meia, tá dando entrevista para umas radiozinhas que, se não fosse o fato do Lula ter dado entrevista para elas, fora da região onde elas estão, ninguém ia saber que existia. Exato. Ele falou com rádios locais do Amapá, falou com rádios de Salvador, tudo bem que as rádios de Salvador não eram exatamente pequenas. Falou com o pessoal do Ceará. Coletivas boas até, eu não tô tirando mérito das rádios, não. Ele tem que falar com as rádios. Tem. Mas não é só isso. Exato. É muito pouco, gente. É quase nada. E aí, sobre a Globo, eu queria lembrar uma coisa só, que assim, eu entendo o Lula fazer o good cop com a Globo, mas assim, a Globo, e isso está documentado na Vaza Jato, em livro, inclusive, ela tinha um namoro com a Lava Jato. Tô falando da matéria da Vaza Jato assinada, ó, tá na tela aqui. Um transatlântico, o namoro da Lava Jato com a Rede Globo. Uma matéria assinada pelo Rafael Moro Martins, pelo Rafael Neves e pelo Leandro Demore, em que o Deltan Dallagnol tinha encontros com os donos da Globo, com o Merval Pereira, com José Roberto Marinho. Tá? Então, assim, quem janta com Deltan Dallagnol não vai jantar com o Lula normalmente. Vai querer derrubar o Lula do governo. Porque o objetivo da Globo é esse. A Globo, quando o Collor não prestou mais, ela ajudou a derrubar o Collor. A Globo tem uma agenda própria. E é uma agenda que está conectada direto ao tamanho que ela tem. Se a Globo for dar corda realmente para a esquerda, eu não estou falando de botar, por exemplo, tokens nas novelas, que é o que eles estão fazendo ultimamente. Tem um departamento de ESG, que aí a Globo se faz de progressista. Mas a Globo de verdade é isso aqui que está na tela. A Globo era o partido do Moro, gente. Então, assim, ou a gente começa... Essa é a discussão que eu acho, Sofia, que a gente tem que fazer
no campo da comunicação, dentro do governo Lula e de qualquer esquerda que ganhar governo. Se a gente não for no embate midiático, as coisas não vão mudar. Porque parte da desaprovação do Lula não tem a ver só com as incompetências do governo, tem com a mídia que ele comunica. A mídia que ele comunica é essa daqui. Não é o Meteoro. Não é a Galãs Feios. Vai, vamos pegar aqui a concorrência direta. A Galãs Feios. O Lula podia dar uma entrevista pra Galãs, ué. Tem tamanho. Tem tamanho. Então, assim, agora fica falando só com a Miriam Leitão, achando que isso vai impactar positivamente a economia. Uma cara. Os tempos, é o que a Sofia falou, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. A Globo é uma organização antiga, é uma organização que surgiu de uma ditadura de 21 anos, em que o topo da cadeia dela vive totalmente alheio à realidade do Brasil. Essas pessoas não conhecem o Brasil, elas fazem questão de não conhecer. Elas fazem parte de uma elite que não tá nem aí pro pé de meia, pro Bolsa Família, que não tá nem aí para as necessidades, não tá nem aí pro preço do café, inclusive. Adoram falar do preço do café do Lula, mas não para eles pagar R$35 no café não faz diferença. Não faz diferença. O Lula não está comunicando com a sua base. E eu acho que o problema central é esse, Sofia. Não é só se é o Sidônio ou o Pimenta. Porque tem um problema do chefe aí. Qual que é a orientação do governo? A orientação do governo é falar com esses caras. Então é isso. Eu acho que eu fiz o meu rant aqui, não sei se valeu. Fez eu concordo plenamente com você e, como eu disse, para mim isso vai além da comunicação. Isso vai para a própria postura política que esse governo está adotando e que inclusive parte da militância está adotando também. Ah, não, gente, a gente tem que passar pano para tudo porque senão o Bolsonaro volta. Gente, não, ser melhor do que Bolsonaro não é suficiente. E abandonar as suas bases não é suficiente. É uma última coisa que eu queria falar aqui. Tem muita Depois eu tenho um negócio para falar, mas terminei. Tem muita questão do medo do impeachment. E é um medo justificado. Claro! É um medo justificado. Agora, a gente tem que pensar que quando a Dilma sofreu impeachment, teve 2 fatores incluídos aí. Teve o fator de que sim, ela não conseguiu articular com o Congresso, etc, etc, etc. E tem o fator de que ela havia perdido todo o apoio das suas bases, que quando foram fazer o impeachment, não tinha ninguém para ir para a rua para proteger a Dilma, para dizer não vamos deixar vocês derrubarem. Sejam sinceros comigo. Você acha que se hoje o Lula sofresse o impeachment, ia ter mobilizações gigantescas aí nas ruas para tentar impedir a queda dele? Eu sinceramente acho que não. É só você ver os eventos no que o Lula andou participando aí, de Dia do Trabalhador, de Abraço à Democracia, que tinha meia dúzia de gato pingado. Assim. E isso, MST tá o tempo todo aí reclamando, Lula, e a gente? Pessoal das universidades, quanto tempo que fez de greve? O pessoal do IBAMA e ICMBio, quanto tempo fez de greve? O Lula não apoiou nenhuma dessas pessoas. Os indígenas, gente, o que o Lula fez pelos povos indígenas até agora? Você acha que vai conseguir uma grande mobilização por parte desses grupos, caso você tenha uma tentativa de impeachment contra o Lula? Eu acho que não, sinceramente. E veja, eu não tô nem sendo radical, não tô falando pro Lula nunca mais falar com a Globo, mas diversifica, no mínimo. No mínimo você precisa diversificar, não é possível. Eu defendo que o Lula ainda fale com a Globo, Sofia, no seguinte aspecto: o Bolsonaro, ele teve um grande acerto que ele acenou sempre para a base dele, mas o erro talvez do Bolsonaro tenha sido ter atacado os jornalistas de veículos tradicionais no cercadinho. Eu nunca vou defender isso. Eu não acho que a gente deve atacar o colega porque ele trabalha no Estadão ou porque ele trabalha na Globo. O cara ali, primeiro que o cara é trabalhador e segundo que não é assim que se procede com a imprensa. Agora, também aí e no extremo oposto de só falar com a imprensa hereditária, aí complica. E aí entra também um superchat que entrou aqui
do Antônio Moreira, eu queria responder dentro do corte. Ele falou, não sei se o Pedro acha, mas acho que rola assim um pouco de ingratidão por parte de Lula, pois as mídias alternativas nunca abandonaram ele nos 500 e poucos dias de prisão. Antônio, a questão toda é o seguinte, não é questão de gratidão, cara. O jogo da mídia ele é muito mais cruel e muito mais direto. O Lula tem que vir na mídia de esquerda e na mídia independente porque ela tem audiência. Esse canal aqui é a prova disso. Tem audiência e tem audiência que fala com a base dele. Hã? Tem audiência e tem audiência que fala com a base dele. Então ele tem que vir aqui porque a gente tem audiência. Ele tem que vir em todos esses outros canais porque eles têm audiência. Ele às vezes tem que ir num canal pequeno para impulsionar também a audiência dele. Tem que ter estratégia, gente. Tem que ter estratégia. O Lula tem que falar com mais gente. Ele está falando pouco. Ah, mas o Lula tem 79 anos. Então bota o ministro. Se vira. Vocês são um governo. Eu não tenho responsabilidade nisso. Exato. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. O rente foi longe. Foi longe. Uma longa DR. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo a gente tá voltando com mais plantão do Meteoro para vocês. Até lá.